Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar como conseguir dormir ou dormir bem quando a mente não desliga. Isso é uma coisa bem comum quando a gente está preocupado, né? Ou quando realmente tem situação real que a gente está passando por dificuldade e tudo mais. Mas e quando a pessoa está ansiosa e ela não consegue desligar por conta dos pensamentos negativos, pelo excesso de pensamentos? Como fazer isso parar? Eu vou falar com vocês algumas coisas que funcionavam para mim e vou também dar algumas dicas de pessoas, né, do que eles fizeram e disseram para mim que funciona. Para mim, uma coisa que funcionava, né, e eu tinha muita dificuldade para dormir, meu Deus, eu sentia assim meu corpo até trêmulo de tanto que eu queria dormir, a hora passando e tudo mais. E eu via que eu não conseguia dormir. Virava para um lado, virava para o outro, colocava a coberta, tirava a coberta, levantava, ia no banheiro, tomava água, voltava para o banheiro e assim ficava. Então, assim, além do que, às vezes, muitas vezes eu tinha crise nesse período. Mas uma coisa que me ajudou depois, né, que me ajudava muito, eu li o Salmo antes de dormir, né, o Salmo 91, que fala sobre o terror noturno, que era uma das coisas que eu tinha. Então eu li o Salmo 91 em voz alta antes de dormir, era uma das coisas que me acalmava, acalmava a minha mente e parava com aquele fervo de pensamento na minha cabeça. Outra coisa é você colocar, cada um tem um jeito, né? Por exemplo, eu precisava ouvir música de barulhinho do mar. Isso me acalma, né? Até hoje, praia me acalma, mar, eu gosto do lugar, é um lugar que me traz paz. Mas não é todo mundo que funciona assim. Tem gente que o barulho do mar a pessoa não gosta, se sente desconfortável. Alguns gostam de barulho de chuva para dormir. Para mim não funciona. Eu já ia ficar pensando, né, por causa de barulho de trovão e tudo mais, eu já não para mim não funciona. Então, cada um põe aquilo que funciona. De repente, uma música clássica, você pode escolher música que só instrumental de algum ritmo que você goste. Tem gente que gosta de jazz, sei lá, aquilo que funcione para você. É muito importante você se conhecer. E para você se conhecer, você tem que prestar atenção em como você reage às coisas, tá bom? A outra coisa que também pode te ajudar é você escutar a meditação, né? Cada um tem uma maneira de reagir, se a meditação funciona, aquela, né, que a pessoa fala de uma maneira com a voz baixa e vai te direcionando a você relaxar cada parte do seu corpo e tudo mais, vai, né, os pés, as pernas, né, as mãos, os braços, o pescoço, cabeça e tudo mais. Se isso funciona, faça também, né? Outra coisa que ajuda, não coma demais depois das 6 horas da tarde, né? Não exagere depois desse horário. Se você for jantar, coma, né, na medida, aquilo que realmente você precisa, que você está com fome, né? Não exagere, por quê? Porque a nossa digestão, ela tem um período, né, que ela demora, não é rápida, então até aquilo tudo, né, o teu corpo vai estar ali trabalhando muito. Se você sobrecarregar de repente aqui é só e você está com o estômago muito cheio, né, você pode às vezes ter de repente refluxo, dor de estômago, mal-estar e tudo mais, e vai afetar o seu sono. Também cuidar com o excesso de café, de bebida, de refrigerante ou muito doce, tudo isso estimula, né? Então, se você puder evitar, depois das 6, não tomar, né, nada disso, de refrigerante, nem comer muito doce, também vai te ajudar. O que pode também te auxiliar é você tomar chá calmante, tipo camomila, maracujá, melissa, né? O chá de cravo mesmo. Então, são alguns chás que realmente funcionam e eles te relaxam, mas não te deixam assim lesado, né? Eles só dão aquela relaxada para te ajudar a te induzir ao sono. Outra coisa, cada um tem uma maneira também, né? Eu gosto do quarto escuro, né? Me incomoda se tiver luz e tudo mais, mas isso é com você. Veja como que você funciona, né? E faça aquilo para o teu bem-estar, né? Veja se seu colchão é adequado, né? Se de repente é ele que não te deixa dormir, né? Isso também é importante. E o mais importante hoje em dia, na minha opinião, deixe o celular longe de você, né? Não fique na internet, né? Rede social.
sem parar a tela do celular, já foi comprovado, né? Ela estimula, né? Então, por causa da luz, né? E daí aquele monte de informação que você vê aleatória, né? É uma daqui, outra dali, daí você vê outra coisa, mais outra. Isso só vai acelerar a sua mente. Você não está precisando disso. Então, procure não mexer no celular antes de dormir também. E além do que, já está provado que o celular perto, ele emite algumas ondas e tudo mais, e não faz bem para a saúde, mas não vou falar disso porque eu não sou médica. Mas então deixe ele longe de você. Se você precisa do despertador, deixe claro no lugar, também não vai deixar na cozinha, né? Na lavanderia, não precisa fazer isso. Mas tipo, não deixe tão próximo de você. Então são pequenas coisas. Tem pessoas, eu não, para mim funciona também. Eu ler antes de dormir, né? Se eu ler antes de dormir, para mim me acalma. Então é cada um. Você vê, é muito importante, gente, você se conhecer, ver o que funciona para você. Muitas vezes a pessoa está tão acelerada, a gente vive num mundo em que tudo é fast food, relacionamento, trabalho, para comer, para assistir, a gente não tem paciência de nada. Está assistindo um filme, fica pulando o filme, está assistindo série, pula a série. Ai, mas isso aí não termina nunca, vou pular, isso aqui está demorando muito para resolver. Então, para você ver como que a gente tá tão acelerado que a gente não consegue assistir uma coisa. É, esses dias, e isso é verdade, gente. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração, né, de um pastor, e o pastor era uma pessoa calma, assim, falando, né, calmo. E só que a ministração era ao vivo. Eu quis acelerar o vídeo. Só que você não acelera vídeo ao vivo, não é mesmo? Então, assim, para você ver como que tá, às vezes, assim, o nosso nível de impaciência com as coisas, né? E às vezes essa impaciência em relação ao nosso mundo em redor e com as pessoas, né? Acaba gerando a ansiedade. Então, essas são as dicas de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se esse vídeo foi bom para você, dá um like, compartilha, né? E que Deus te abençoe e até a próxima.